A base do governo quer. E aí, COAF, eu também quero. Eu estou curioso para saber. Até porque eu estou interessado naqueles 17,2 milhões de PIX. Vai lá. Interessado que eu digo eu quero detalhes. Esses integrantes da CPMI dos atos golpistas devem tentar nessa semana apresentar requerimentos para ter acesso às transações bancárias feitas pelo ex-presidente Bolsonaro e pela mulher dele, Michele Bolsonaro. Segundo a Folha, a ideia é requisitar os dados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ou COAF. Aliados de Lula já tentaram ter acesso aos documentos, mas não conseguiram. Para um dos vice-líderes do governo na Câmara, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o cenário agora é outro. Ele disse: acho que já se tem elementos suficientes para quebrar o sigilo dos dois. O presidente disse na época que não havia fatos suficientes que levassem à votação desse requerimento e que ele não colocaria na pauta, mas que não se negava diante de outros fatos que ocorressem. Não sei, não existe elementos? Me parece que existe. Né? Me parece que existe. E aí tem uma coisa aqui, e nós vamos avançar mais um pouco nesse negócio da CPMI, que o presidente da CPMI disse: eu não quero misturar negócio de joia com negócio de golpe. E, infelizmente, para a tese do presidente, o negócio da joia e o negócio do golpe já se misturaram. Já se misturaram, nós vamos ver, mas não é mistura assim, é uma mistura que você faz graças a uma operação intelectual. Não, anexos, senhor presidente, que nós vamos ver aqui. Mas vamos começar pela 8, aí vamos lá. O presidente da CPMI dos atos golpistas, Arthur Maia, pretende negar todas as solicitações para que a comissão investigue o escândalo das joias vendidas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista nesta segunda, o parlamentar disse que o assunto deveria ser foco de outra CPI, caso a base do governo consiga as assinaturas necessárias. Ele disse: a comissão é para investigar os ataques do 8 de janeiro, não joias. A CPMI tem um objetivo claro: nada contra apurar as joias, mas que coletem as assinaturas e abram uma nova CPI. Será? Olha, o senhor vai ver, deputado, que tem sim um nexo. Mais de um. O Duarte Júnior contestou, mas ainda não é a minha contestação, a minha é outra. Vai lá. O deputado Duarte Júnior contestou essa versão de Arthur Maia, disse que o caso das joias tem sim relação com os trabalhos da CPMI dos atos golpistas. Numa entrevista à Folha, o parlamentar diz que a venda dos bens precisa ser investigada para ver se existe alguma relação com o financiamento dos atos antidemocráticos. Na última sexta, Duarte Júnior apresentou um requerimento de convocação do advogado Frederic Vassef. E não só isso. Ô, Voglio Bene, eu olho para sua cara, Voglio Bene, né? Tem um certo delay até que eu vejo a cara do Voglio Bene aqui. Aí eu olho e falo assim: Voglio Bene, eu sei que você fez no verão de 42. O Voglio Bene fala: nem era nascido. Só que ali não era alguém apontando para eles, ali a frase era outra, Voglio Bene: eu sei o que eu fiz no verão de 42. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre me perguntei, veja só, tentar golpe, Voglio Bene, presta atenção, tentar golpe antes da eleição, vá lá, um absurdo, estou dizendo, mas ainda é um delírio que, sei lá, você joga no indeterminado, de repente os milicos caem na deles, e não tinha como dar certo, porque o mundo não aceitaria e tal. Mas, de qualquer modo, a eleição não tinha acontecido ainda, tentar impedir a eleição, retardar a eleição, criar dúvidas, criar um movimento popular contra a eleição. Tal. Agora, depois de o resultado já está dado, continuar a incentivar isso, aí eu acho que já se opera no limite do desespero, entenderam? E o limite do desespero não era só impedir a posse do Lula, estou dizendo até antes do 8 de janeiro, depois do resultado da eleição. Não era só impedir a posse, não, também era a lembrança, a certeza
de que crimes tinham sido cometidos e de que crimes viriam à tona. Vocês se lembram que a tentativa de resgate do colar aqui em Cumbica, daquele outro conjunto de joias e diamantes, se deu um dia antes do Bolsonaro viajar, fugir? Lembra-se disso? Foi um dia antes. Então, assim, sabiam, isso virá à tona. Então, eu falo ao presidente Arthur Maia, presidente da CPI, não tem como descolar. Não que eu seja contrário que se faça outra CPI. Pode-se fazer outra CPI. Mas descolar não está. E também não está por isso aqui que vocês vão ouvir agora. O neto do general Figueiredo, o último presidente da ditadura, moveu uma campanha contra o alto comando do Exército e tal. Nós vamos ver daqui a pouco. Né? Aparece também aí nessa investigação. Mas tem uma outra coisa. Então veja só, esse rapaz não só apoiou teses golpistas e atacou os generais que, segundo ele, impediam aquilo que ele considerava ser correto, que era obstar a posse do Lula. Mas há evidências aí de que mais coisa pode ter acontecido. E aí envolve joia. E envolvendo joia, envolvendo esse rapaz, tem a ver com atos golpistas. Então, há outros nexos. Vamos lá, vai. A operação da Polícia Federal na semana passada revelou uma relação entre o tenente-coronel Mauro Cid e Paulo Figueiredo Filho, neto do ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, na busca para recuperar o que a PF chama de kit ouro branco, que seria do pacote de joias que o ex-presidente recebeu. Em 9 de março de 2023, Cid enviou ao tenente Osmar Crivellati, que trabalhou na ajudância de ordens e era segurança de Bolsonaro, um arquivo extraído de uma consulta ao Google Maps. Nele estava destacado o endereço de uma joalheria, a Golds, no complexo Seybold Jewelry Building, em Miami, onde Cid havia deixado em 14 de junho de 2022 as joias para serem expostas à venda. Nesse contexto, Mauro Cid envia ainda o contato do nome Paulo Figueiredo Filho e um telefone para Osmar Crivellati. A PF quer agora saber qual o papel de Figueiredo Filho na operação de resgate do kit. O objetivo é descobrir mais informações sobre a rede de apoio mobilizada por Bolsonaro e assessores para recuperar o Rolex e as demais peças do kit a fim de devolvê-lo ao Tribunal de Contas da União. Então, tem aí, né, a ver a relação desse rapaz, consta na investigação, com essa tentativa de resgatar joias. Agora, ele não era só isso, não é só isso que há sobre ele nessa investigação. Tem mais, Valeu Bem. A Operação Lucas 12.2 da PF revelou a primeira ligação entre os assessores militares do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Figueiredo, um dos artífices da campanha de difamação montada no fim de 2022 contra os generais do alto comando do Exército. A ação, desencadeada após a eleição de Lula, procurava desacreditar e deslegitimar os integrantes do alto comando do Exército que se opunham à aventura golpista defendida por bolsonaristas acampados na frente dos quartéis, a tal intervenção militar. A ação contra os generais ganhou força no dia 28 de novembro do ano passado, quando Figueiredo, então comentarista de um programa de rádio, afirmou: "Eu apurei que há generais do alto comando do Exército que têm se colocado de forma aberta contra uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mas hoje, por um dever cívico, vou dar nome aos bois, porque o povo brasileiro tem direito de saber quem é quem." Figueiredo Filho fazia as transmissões de Miami, na Flórida. Naquele dia 28, ele continuou: "Os três que estão agindo são o general Richard Nunes, o general Tomás Miguel Paiva e o general Valério Stumpf." A fala do jornalista desencadeou uma campanha nas redes sociais que passou a caluniar e a difamar os generais qualificados como carreiristas, traidores e melancias. Eu mesmo botei a fala do jornalista, aí não é jornalista, do comentarista.
Não que não possa ter jornalista falando barbaridade, mas ele é um comentarista. Então, o presidente da CPI, está dada a relação, já aí. Faltasse outra coisa, está dada aí. Agora, me parece evidente que o esforço golpista, né? Parece evidente que o esforço golpista também buscava criar uma confusão para ver se Bolsonaro se livrava das confusões, né? Que tinha criado como presidente, como, sei lá, comerciante de joias.